Sara acelerou o ritmo e o tempo todo ficava olhando entre as árvores como se procurasse alguma coisa. Isso foi gerando um sentimento estranho no grupo, como uma paranoia crescente. Qualquer ruído, qualquer barulho colocava todos em estado de alerta. E enquanto cruzavam um trecho estreito entre as árvores, um movimento repentino fez Thomas congelar. Um vulto escuro se moveu rapidamente e pulou em sua direção. Em fração de segundos, sua mente se lembrou de toda a história da velha, se lembrou de Sarah, olhando preocupada de um lado para o outro. Ela tinha razão. Existia mesmo alguma coisa naquele lugar. Até mesmo as palavras de Naya agora soavam estranhamente como um alerta profundo e desesperador. O Endigo. Assustado, em um ato de reflexo, puxou a pistola e disparou. O barulho ecoou pelas árvores e um filhote de urso caiu sem vida. Naya reagiu imediatamente com olhos arregalados, incrédula. Questionando o que ele tinha feito, ela gritava que era apenas um filhote. Como ele podia ter feito aquilo? Como ele poderia ter atirado? Ela avançou em sua direção com os olhos cheios de fúria, mas assim que se aproximou do filhote, ela caiu de joelhos. Thomas largou sua arma e levou as mãos à cabeça, as pupilas dilatadas, a boca seca, o semblante pálido. Sua expressão era de medo, um medo real, alimentado pela paranoia de Sarah e talvez causado por sua falta de experiência em campo. Não importava o motivo, ele tinha cometido um erro. Os outros se aproximaram, mas sem dizer nenhuma palavra, enquanto Naya fazia o que parecia ser algum tipo de oração, em uma língua que Thomas não conseguia entender. Depois de alguns minutos, Richard se aproximou, falando com sua voz serena de sempre. Precisamos continuar, é melhor não estarmos aqui. É melhor não estarmos aqui quando a mãe do filhote chegar. Naya sentiu, como se respeitasse suas palavras. Ela se levantou e começou a andar sozinha na frente, sem olhar para trás e sem dizer uma única palavra. O restante do grupo a seguiu, deixando o filhote caído na neve. A guia não disse uma só palavra durante as horas seguintes. Sua postura mudou. A vendedora de lendas deu lugar a algo mais fechado, contido. O coração de Thomas ficou ainda mais apertado com aquilo. Por algumas vezes, pensou em dizer algo, mas por que faria isso? Ele havia falhado, agido de forma inexperiente. Era melhor deixar o silêncio cumprir o seu papel. No final da tarde, Sarah se aproximou de Naya. Conversaram em voz baixa. Thomas não conseguia ouvir, mas dessa vez não se sentiu incomodado, apenas envergonhado. Então, Sarah abraçou Naya, que nitidamente estava chorando. A neve já caía com violência quando alcançaram uma formação rochosa semi-oculta entre paredões íngremes. Era como um corte escuro na paisagem branca. Sarah se aproximou com a segurança de quem já sabia onde estava indo. Naya parou poucos metros à frente e, pela primeira vez desde o disparo, falou com seriedade e firmeza, indicando que aquela era a entrada e apontando para o que parecia ser uma grande caverna em meio à rocha. A entrada estava completamente obstruída por uma pilha de pedras já tomada por vegetação, demonstrando estar ali há muito tempo. Sarah se aproximou ainda mais e, tocando as pedras com as mãos, disse decidida: Naya, precisamos abrir. Naya regalou os olhos, incrédula. O quê? Sarah, isso é impossível. Sarah tirou a mochila das costas e, para a surpresa do grupo, mostrou algumas dinamites. Naya imediatamente colocou as mãos sobre a mochila em tom de reprovação. Sarah, não podemos fazer isso.
Essa caverna é sagrada para o meu povo. Você não pode estar falando sério. Sarah, eu não trouxe vocês aqui para destruírem o local. Mas Sarah insistiu. Naya, eu preciso acabar com o que existe aí dentro. E eu preciso fazer isso antes que eles o encontrem. Thomas se aproximou indignado. Você está louca? Eu nunca deixaria você danificar um lugar de tamanha importância com explosivos. Malcolm, com um olhar preocupado, interveio tentando ponderar em meio àquela situação. Sarah tem razão. Eu achei que já era óbvio que eu não ia escrever uma matéria sobre uma parede de pedras. Richard então se aproximou de Sarah. Com sua calma e serenidade de sempre, colocou a mão no ombro dela e falou: Precisamos montar acampamento. O clima está piorando a cada minuto e... Olha, vamos discutir isso depois de nos abrigarmos. Aquelas palavras vieram como um despertar para o grupo. A quantidade de neve caindo já era suficiente para ocultar o caminho pelo qual tinham vindo. Sem a orientação de Naya, com certeza não teriam visto nem mesmo a entrada da caverna. Eles não tinham escolha. Era necessário buscar uma proteção até o tempo melhorar. Encontraram um espaço protegido por rochas e se posicionaram junto ao paredão da montanha. A barraca foi erguida com pressa, quase que em sincronia com a tempestade de neve que chegava. Assim que todos entraram, acenderam lampiões e, por alguns instantes, permaneceram em silêncio. Até que Malcolm perguntou baixinho para Naya: Você conhece outra entrada? Naya balançou a cabeça e respondeu de forma agitada: Não há outra entrada. Você ouviu o que minha avó disse. Eles selaram todas. Esse era o objetivo. Mas vocês não podem simplesmente explodir a entrada. Não foi o que combinamos, Sarah. Sarah suspirou com peso na voz. Naya, você não entende. Thomas, mais uma vez interveio, ainda mais exaltado. Quem não entende é você. Como pode uma arqueóloga querer explodir um lugar como esse? Você não tem noção do valor histórico que esse lugar tem? Não é à toa que te expulsaram da universidade. O seu pai... Sarah, o que seu pai diria? Ele jamais permitiria que você... Eu estou fazendo isso por ele, Thomas. Sarah arregalou o olhar nitidamente alterado. Pelo que fizeram com ele. Os outros? Tudo bem negarem as provas que eu mostrei, mas você, Thomas? Meu pai era seu amigo. Você sabe que ele foi morto por... Mas sua frase foi interrompida por um barulho alto que conseguia vencer a tempestade. Parecia grande, forte e enfurecido. Foi então que o urso atacou. O som da barraca rasgando foi o primeiro sinal. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma massa de pelos e fúria atravessou o pano, espalhando as lanternas, cobertores e mantimentos. Thomas viu o urso vindo em sua direção, como se o reconhecesse, como se soubesse quem havia matado seu filhote. O impacto o jogou para fora e a dor explodiu em suas costelas. Richard tentou reagir. Pegou sua arma, começou a mirar, mas a estrutura da tenda desabou sobre ele. A arma disparou, mas atingiu o animal apenas de raspão. O urso se virou, cravando as garras em seu peito. Sarah tentou apontar a arma, mas o disparo não veio a tempo. Ela foi atingida por outro ataque e rolou para fora do abrigo. Tudo era grito, lona, vento e neve. Naya rastejou para fora da barraca destruída, viu a arma de Sarah cair alguns passos e a pegou com as mãos trêmulas. O urso se erguia, as garras prontas para atingir Richard mais uma vez. Ela mirou, respirou e atirou. O rugido da criatura se fundiu ao barulho da tempestade. O corpo desabou sobre a neve e por um momento ninguém se moveu. A barraca estava destruída, Richard gravemente ferido, Sarah atônita, Malcolm em pé, os olhos arregalados e Thomas ofegante, com o sangue misturado à neve.
Enquanto corria para ajudar Richard, Sarah gritou para Naya: Naya, precisamos nos abrigar em algum lugar ou vamos morrer nessa tempestade. Naya, com um olhar confuso, respondeu: Não tem nenhum lugar. Estamos no meio do nada. Malcolm correu até a mochila, puxou os explosivos e afirmou para si mesmo: É o único jeito. Eu não vou morrer aqui. Thomas quis protestar, mas não teve forças. A dor, o frio e o caos o calaram. Malcolm detonou a primeira carga. E o barulho ecoou, misturando-se ao vento forte. Thomas mal teve tempo de se cobrir com os braços enquanto pedaços de pedra começavam a cair sobre ele. Uma abertura estreita surgiu entre as pedras enquanto Malcolm pegava mais dinamite. Mas ele estava nervoso, as mãos trêmulas. Tentou acender o pavio, mas o vento o impedia. Ele gritava por Sarah, mas a garota estava completamente focada em ajudar Richard, cujo sangue se espalhava pela neve. Então, uma mão segurou a sua. Era Naya. Em um primeiro momento, parecia que ela iria tentar impedir Malcolm, mas, pelo contrário, ela começou a ajudar, reunindo os explosivos, encaixando no ponto mais frágil entre as pedras e acendendo o pavio. A tempestade parecia piorar ainda mais a cada segundo, não dando trégua para o grupo. Eles se afastaram correndo, enquanto Thomas se cobriu novamente, ouvindo o mesmo estrondo. O barulho se misturou com os gritos de Sarah, chamando por Richard e suplicando para que ele resistisse. O que aconteceu depois, você vai descobrir na próxima parte desta história. Se quer continuar acompanhando esta expedição, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se este vídeo prendeu a sua atenção, deixe seu like. Ele ajuda mais pessoas a encontrarem histórias como esta e me incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Nos vemos na parte 3. Até lá!